Estamos começando o programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar contigo para abrirmos a palavra do Senhor e escutarmos aquilo que Ele tem para nos dizer. Deus está preocupado com você e com cada aspecto da sua vida. Por isso, a Bíblia ela é tão rica em sempre abordar os mais diferentes assuntos para que você possa ter vida e vida em abundância. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre a verdadeira riqueza. Deus está preocupado com a sua vida financeira. Assim, sabe por quê? Porque às vezes podemos nos apegar ao dinheiro. E há muitas pessoas cometendo loucuras por causa de posses, pela conquista, pelo poder. Mas sabendo disso tudo, olhando para a palavra de Deus, vamos encontrar o antídoto que Ele providenciou para que tivéssemos uma vida equilibrada. Quer saber mais? Fica comigo, a Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Educação Financeira à Luz da Bíblia. Essa revista aqui é uma revista com um conteúdo importantíssimo para a sua vida. Há muitas pessoas que não sabem como administrar os recursos que recebem ou aquilo que elas têm. Aqui nessa revista você vai aprender sobre a organização financeira e o futuro, vai falar sobre dívidas, consumismo, a importância do dinheiro, como cuidar do dinheiro na família, aquilo que você deve investir, onde investir, quando investir. E aqui também uma dessas lições que eu estava olhando agora aqui é a lição número 11. A lição fala, olha, finanças e relacionamento com Deus. Esse aqui é o tema que nós vamos tratar no programa Arena do Futuro de agora. Vamos entender exatamente como Deus se relaciona com a minha vida financeira e a sua vida financeira. Esse tema aqui é um tema vital, porque o Senhor, Ele sabe quão sensível é o bolso humano. E é por isso que Ele tem uma mensagem para isso. Tem pessoas que estão se perdendo na vida espiritual por causa da ganância, por causa do desejo de ter, estão fazendo mais do que deveriam, do que necessitavam, numa sede desenfreada para conseguir conquistar mais e mais e mais, e no final nunca é feliz. Então nós vamos demonstrar sabedoria se ouvirmos a voz do Senhor e pedirmos para que Ele seja também Senhor da nossa vida no aspecto financeiro. Então, para ter esse material, você precisa fazer parte da Escola Bíblica da Novo Tempo. Nós temos aqui a maior e melhor escola bíblica do mundo. É verdade. Essa escola bíblica está sempre com as matrículas abertas e você não paga mensalidade. Olha que bênção, hein? Você não paga mensalidade? Porque nós temos aqui na Novo Tempo a ajuda dos Anjos da Esperança, que me dão condições de oferecer esse material aqui gratuitamente para você e outros materiais mais que vão ser uma bênção na sua vida. E como é que você tem que fazer para se inscrever na Escola Bíblica? Você pode ligar para nós. Anota aí o telefone. Pega uma caneta, pega um papel ou tira uma foto da tela, decora aí o número, escreve no celular, o número é 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Então você liga para nós, nossa equipe está esperando para lhe atender, fazer sua matrícula na Escola Bíblica e vamos te enviar essa revista tão especial, Educação Financeira à Luz da Bíblia.
Você pode também fazer a sua inscrição na escola bíblica por meio do nosso site. Eu vou te mostrar o site aqui, é o seguinte, olha, é novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, você vai chegar neste site aqui, ó. Então lá, estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você então procura a revista Esperança Educação Financeira ou qualquer outro material que você tenha interesse. Você escolhe o material e tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou você pode receber esse material pelo correio, tá bom? Pastor, eu já tenho a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, mas eu gostaria de ter outra. Entre em contato com a Escola Bíblica que nós vamos mandar esse material para você também, tá bom? Nós enviamos um material por mês para cada um dos nossos alunos. Então, se você já pediu há mais de 30 dias, você entra em contato e nós vamos te mandar um outro material que vai enriquecer a sua caminhada e a sua jornada espiritual. Eu quero também lhe convidar a se inscrever em nosso canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu. Vai lá no YouTube e escreve, ó, Arena do Futuro. E aí você vai chegar aqui no nosso canal, Arena do Futuro NT, e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações de quando nós postamos o programa Arena do Futuro. Você pode ver o programa dessa semana, os programas anteriores, estão todos lá à sua inteira disposição. As temporadas atuais, temporadas passadas, livro de Daniel, 23, 2022, meditações diárias, tem muito material à sua disposição e eu sei que vai ser uma bênção na sua vida. Tudo bem? Então vamos agora para o tema da palavra do Senhor, que vai falar sobre a verdadeira riqueza. Eu já tenho a Bíblia aqui, espero que você tenha a sua Bíblia aí também, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Tratar sobre o assunto financeiro é algo muitas vezes sensível, mas esse é um assunto que precisa ser abordado. Eu não posso pular esse tema, mas eu preciso tratar dele com você, porque tem a ver com o meu preparo e o seu preparo para a volta de Jesus. A maior profecia bíblica, a maior promessa que temos na palavra do Senhor e que esperamos o pronto cumprimento. Enquanto alguns vivem uma vida confortável, a situação do mundo é que outros mal conseguem viver. Há países no mundo onde as pessoas que ganham, por exemplo, $50 mil em um ano, se consideram pobres, miseráveis. Já existem outros países do mundo que uma pessoa que com 50 centavos tem que sobreviver naquele dia. Há uma disparidade enorme entre ricos e pobres, aqueles que têm muito e aqueles que não têm basicamente nada. Mas veja, quando o assunto trata de finanças, a situação que a Bíblia coloca não é para aqueles que ganham muito apenas ou apenas para aqueles que ganham pouco. A situação financeira, o cuidado financeiro, a administração daquilo que recebemos é um estado do coração. E é aí que Deus quer tocar. Porque podemos pensar assim, não, a questão do dízimo, da oferta, do dinheiro que se devolve para Deus, ou onde Deus quer entrar, é só para aquele que sobra, para quem é riquíssimo. Então, a classe média, média baixa, o pobre, não afeta. Não, não é isso. Porque a Bíblia trata o ser humano da forma como ele precisa ser cuidado para preparar-se para o encontro com Jesus. E se o bolso é tão sensível, Deus vai falar comigo, com você, por meio do nosso bolso. Nós temos alguns paradigmas para definir riqueza e pobreza. E vamos ver na Bíblia que riqueza e pobreza nem sempre tem a ver com a quantidade de dinheiro que você possui. E o maior exemplo que nós temos disso vem do nosso Salvador, do nosso Senhor. Quando a Bíblia descreve o nascimento de Jesus, veja o que diz Lucas 2, 4 a 7. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi,
chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Naquele tempo, o rei romano decretou um censo. Então as pessoas deveriam voltar à sua cidade natal para serem contadas, e assim saberiam o tamanho da população. Nesse momento foi que José e Maria vão até Nazaré, porque lá era a cidade de José, e junto com Maria eles seriam contados. Eles participariam desse alistamento. Continua dizendo a Bíblia: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando José chegou em Nazaré, Maria já estava nos momentos finais de gravidez e eles procuraram um lugar para ficar. Como não tinha nenhum quarto disponível, o dono dessa hospedaria permitiu que eles fossem lá para o estábulo. E quando Jesus nasce, ele é colocado em uma manjedoura. Eu não sei como é que foi a sua origem, aonde você nasceu, se com poucos recursos ou quase nada de recursos. Mas eu acredito que o seu primeiro berço não foi uma manjedoura. O seu primeiro berço não foi um coxo onde os animais se alimentam. Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio aqui na terra para que eu e você tivéssemos vida eterna, nasceu no meio de uma estrebaria, foi colocado numa manjedoura, o seu parto foi assistido por animais que ali estavam. Esse nascimento de Jesus é um nascimento que toca e comove os seres humanos até hoje. O Rei do Universo nasceu em um celeiro. Você consegue entender isso? Dá para imaginar a dimensão disso que nós estamos estudando? O Rei dos Reis, aquele que era adorado no céu, deixou tudo na glória para vir a esse mundo. Ele não nasceu como filho de imperador, não nasceu como filho de rei, não nasceu em berço de ouro, mas nasceu no celeiro. Assim foi que a vida de Jesus começou. E quem é Jesus? Olha o que diz 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre. E ele se fez por amor a nós, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Esta riqueza e pobreza que Paulo está falando aqui, não tem nada a ver com dinheiro. E já ficou claro isso para você. Porque Jesus, ele era rico e se fez pobre, para que, por meio da nossa pobreza, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, fôssemos ricos, nos tornássemos abundantes naquilo que Deus tem para cada um de nós. É muito limitante pensar na nossa mordomia cristã apenas em aspectos econômicos ou financeiros, porque vai muito além disso. Mordomia cristã significa que eu sou um mordomo de Deus. E como mordomo, eu preciso administrar. E quando eu administro, eu não sou o dono, mas eu presto contas para o dono. E é isso que a Bíblia vai deixar bem claro para mim e para você. Venha comigo agora para Isaías 9, 6 e 7, quando encontramos a descrição de quem era Jesus. Olha o que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, olha só quem é Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Continua dizendo: e ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar
com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esse era Jesus, que deixou tudo para vir a essa terra como um simples bebê. A grande pergunta feita era: como pode Deus se tornar homem? Como pode ser tão pequeno, frágil e indefeso? Jesus veio aqui para ser Emanuel, o Deus conosco. Ele encarnou-se para mostrar empatia com as lutas que eu e você temos. Deus não ficou apenas lá da glória, dizendo como deveríamos viver. Ele veio aqui e demonstrou com a sua vida como Ele espera que eu e você vivamos. Como devemos cuidar de tudo aquilo que temos e possuímos. Tratando sobre isso, veja o que diz Salmo 24, 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em outras palavras, tudo pertence a Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Agora você consegue entender essa ruptura de Jesus, que era o dono de tudo, o rei do universo, e vem a essa terra como um pobre bebê, lá numa manjedoura, colocado numa estrebaria, dentro de um celeiro. Esse foi o começo do nascimento de Cristo aqui na terra. Se você fosse contratado ou contratada para preparar o nascimento de Jesus, eu duvido que você ia colocá-lo num celeiro. Ia colocar vaca, cavalo, lá olhando o nascimento. Você pensaria em algo grandioso, majestoso, mas foi lá que Jesus começou. Foi ali que ele surgiu nessa terra como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele que é o dono de tudo, confirmado por Salmo 50, 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, de Jesus, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e sua plenitude. Tudo pertence a Deus. É tudo dele, tudo por ele e tudo para ele. Mesmo tendo o que tem, sendo dono do que é, deixou tudo para viver como pobre e pela pobreza dele nos tornar ricos. Você já entendeu que isso aqui é muito mais do que algo apenas financeiro. O assunto vai muito mais longe do que isso. E entender esse conceito do que Deus espera e quer de cada um de nós, abre os nossos olhos para a dimensão espiritual que Ele nos oferece. Porque diz Ageu 2,8, palavra do Senhor, minha é a prata e meu é o ouro. Aquilo que nós valorizamos nesse mundo é de propriedade do Senhor. Prata e ouro são metais nobres, preciosos. E todo o que você encontra, todo o ouro, toda a prata, já é do Senhor, já pertence a Ele. Se Deus é o dono de tudo, então eu e você devemos cuidar daquilo que é propriedade do Senhor. Não é minha propriedade. Eu não sou dono de nada. Eu administro aquilo que Deus me dá. Este é o ponto. Avançando um pouco mais, eu lhe pergunto, se Deus é o dono deste planeta, como vimos na palavra de Deus, quanto do que você e eu possuímos é dele? Daquilo que está no meu nome, das posses que eu tenho, do dinheiro que eu recebo, quanto disso pertence a Deus, que na verdade é o dono de tudo? A Bíblia vai nos dizer. Porque se Deus é dono de tudo, tudo o que eu possuo pertence a Ele. Então não é apenas uma parte que pertence a Ele. Ficou claro para você? Tem gente que pode dizer assim, não, pastor, do que eu recebo, uma parte é minha e outra parte é do Senhor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tudo o que você possui pertence a Deus. Não só o que você tem,
mas você também deve ao Senhor a capacidade de conseguir as coisas que você tem. Então, se é Ele que te dá a força, se é Ele que te capacita, se é Ele que está contigo, te sustentando e te mantendo para você construir aquilo que você construiu, isso significa que é dele também tudo aquilo que você possui. Deus não quer menos do que 100% da sua vida. Esse é o ponto. O percentual que Deus espera de você é 100%. É uma entrega total do ser humano. Porque eu não posso entregar uma parte da minha vida e reter uma outra parte. Porque se eu fizer isso, eu não estarei de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Ou Ele será o Senhor da minha vida, ou Ele não será. Ou Deus ocupa o primeiro lugar do meu coração, ou Ele não ocupará o segundo nem o terceiro. Porque geralmente o ser humano empurra Deus lá para o final da lista. Deixa Deus lá para trás. Mas Deus tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o seu Senhor. E você tem que olhar para Ele com a prioridade necessária para que Ele possa lhe transformar por completo. Devolver, então, os 100% para Deus é uma questão extremamente espiritual. Veja o que diz Deuteronômio 8,18. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança. E o texto continua dizendo: o que você tem, o que você construiu até agora, foi porque Deus te abençoou, porque Ele te sustentou, porque Ele te conduziu, porque Ele te guiou. Quando você reconhece isso, você passa a lidar com as suas posses de uma outra maneira, reconhecendo quem é o verdadeiro dono, de quem pertence todas as coisas. Ele é o dono da prata, do ouro, de tudo aquilo que você tem. E é o dono da sua vida. É o dono dos seus sonhos. É o dono dos seus propósitos, dos seus objetivos. Deus se ofereceu para entrar em uma parceria financeira conosco. Agora eu vou tratar de um aspecto dessa sociedade com Deus. Quanto que Ele quer de mim e de você? 100%. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Mas no aspecto financeiro, Deus, Ele propõe uma sociedade com o ser humano. Vamos entender melhor esta sociedade que Deus propõe. Venha comigo a Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Uma pergunta. Aí vem a resposta: mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? A resposta de Deus: nos dízimos e nas ofertas. Nesta sociedade, nós podemos enganar o nosso sócio. Podemos ludibriar a Deus, que nessa relação, Ele espera que a parte dele, os dízimos e as ofertas, sejam colocadas diante dele. O ser humano pode roubar a Deus. Veja, o dono de tudo, aquele que tem a prata e o ouro desse mundo, ele pode ser roubado pelo ser humano. Roubado quando nós deixamos a parte dele em nossa posse. E assim, nós comprometemos a sociedade. Continua dizendo a Bíblia: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, o dízimo é levado para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor. E esse dízimo é para que a igreja exista, para que ela funcione, porque a igreja trata de assuntos espirituais. A igreja trata dos negócios de Deus aqui na terra. E qual é o negócio de Deus aqui na terra? Salvar pessoas, levar gente para a eternidade, prepará-las para o dia do grande encontro com Cristo Jesus. É assim que a igreja se movimenta, é assim que a igreja age. Então, sempre que espiritualmente eu entendo e compreendo o que Deus quer, eu faço um acordo com Ele. Exatamente como Jacó fez um acordo. Diz a Bíblia lá em Gênesis 28, 20 a 22, quando Jacó faz um voto com Deus, ele diz assim: Senhor, eu quero fazer um voto contigo. E olha o que ele diz no final, assim, olha: e de tudo que me concederes, certamente te darei
o dízimo, nesta aliança, nesse pacto que Jacó fazia com Deus, ele reconhecia a sua parte. E a parte dele é: eu devolverei o dízimo, a parte que pertence ao Senhor. Se você retém o dízimo, você está retendo algo que não lhe pertence. E é nesse sentido que Malaquias 3:8 diz: pode o ser humano roubar a Deus? Pode, quando ele fica com aquilo que deveria ser dado para Deus. Então, se você quer ser achado honesto e fiel diante do Senhor, você precisa viver exatamente como Ele espera. Porque o dízimo é a devolução de 10% de toda a renda que Deus te dá. A palavra dízimo significa isso, 10ª parte. Então, daquilo que Deus te concede nesta sociedade, Ele espera que você devolva para Ele 10% e você fica com 90%. Eu preciso lhe contar um testemunho. Eu sou dizimista já há muitos anos. Desde que eu comecei a ganhar o meu primeiro salário, eu resolvi devolver para Deus o dízimo e tenho feito isso todos os meses sem falhar nenhum. E vou lhe dizer algo. Na minha experiência prática, 100% do meu dinheiro sem Deus compra muito menos do que 90% apenas com Deus. Entendeu? 100% sem Deus e 90% com Deus. Você tem muito mais quando você tem menos, mas Deus está presente. É preciso provar. E Deus vai te honrar, porque 10% é tudo que Deus escolheu para que fosse declarado como sua propriedade. Ele é dono de tudo, Ele me dá tudo, mas Ele pede 10% daquilo que eu recebo. E então, como e onde posso entregar esse valor? A Bíblia diz para nós. Veja aqui, Números 18, 21 a 24, para que serve o dízimo. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. O verso continua dizendo: quem eram os levitas? Aqueles que cuidavam dos assuntos espirituais, aqueles que trabalhavam no templo. Então, o dízimo era para a manutenção daqueles que estavam vivendo para temas espirituais. No Novo Testamento, vamos encontrar Paulo dizendo em 1 Coríntios: vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Em outras palavras, o dízimo, ele foi reservado para Deus para a manutenção do ministério evangélico, para a pregação do evangelho. Deus, ele pede a você que seja participante do preparo desse mundo para o dia da volta de Cristo Jesus. Faça a prova do Senhor. Seja fiel nos dízimos. Devolva suas ofertas. E você verá Deus abrindo sobre a sua vida bênção sem medida. Ele vai te sustentar. Ele vai te proteger. Ele vai te conduzir. Agora você precisa dar esse passo de fé. Decida agora fazer a vontade do Senhor e Ele vai te honrar. Se esse é o seu desejo, eu quero lhe convidar a orar comigo. Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra, porque o Senhor toca no tema tão sensível das finanças. Queremos aceitá-lo como nosso sócio, devolver aquilo que lhe pertence, contribuir para a pregação do Evangelho e assim, muito em breve, ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Por isso, Pai, toma-nos em Teus braços de amor, permanece conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.